معا حكوميا وسط مدينة غزة، وقبل قليل تم إطلاق. نعم هذه إغارة بالقرب. Isso que você acabou de ouvir é o áudio de um vídeo que viralizou na internet. Ele registra o momento em que um prédio em Gaza é bombardeado por forças israelenses durante uma transmissão ao vivo do serviço árabe da BBC, no dia 12 de maio de 2021. O repórter da BBC, Adnan El-Brush, não percebe de imediato o que estava acontecendo. Ele estava de costas para o prédio que foi alvo dos mísseis e continua reportando o incidente quando é interrompido por outra explosão. عدنان تم تدمير المبنى بالكامل. نعم الصوت يا محمود راح. نعم أتمنى أن تكون بخير عدنان. فعلا يبدو أن كان هناك طلقات تحذيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق كما أفاد مراسلنا قبل قليل. Outro jornalista que conduzia a transmissão do estúdio da BBC intervém. Adnan, você está bem? Por favor, encerre a transmissão se você estiver em perigo. Eu vejo que os ataques ocorreram bem ao lado de onde você está. Meu nome é Júlia Périco, sou estudante de Relações Internacionais da PUC São Paulo e este é o primeiro episódio do podcast Palestina em Trânsito. A ofensiva ocorre em meio a uma série de ataques que teve início com o despejo forçado de 6 famílias palestinas residentes do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém. Esse tipo de prática não é exceção por parte do governo israelense. E apesar do despejo forçado poder constituir crime de guerra segundo a ONU, a mídia ocidental começou a noticiar a escalada do conflito na ocasião apenas após o Hamas, o grupo armado que governa a faixa de Gaza, lançar foguetes em território israelense como retaliação aos despejos e ataques em Jerusalém. Até o dia da publicação do vídeo que eu mencionei, 128 palestinos foram mortos, incluindo 31 crianças, e 950 foram feridos. Parece evidente a disparidade de força entre as duas partes do conflito. No entanto, a maneira como essa história é contada muitas vezes mantém obscuro o que está por trás dessa violência. Nós viemos contar uma história sobre a questão da Palestina e Israel que talvez você ainda não tenha ouvido. Notícias como esta circulam com frequência nos veículos de comunicação. Você provavelmente já se assustou com os acontecimentos que envolvem a Palestina. Quando se fala no conflito, é comum ouvirmos coisas como é um conflito muito antigo, cuja origem está há milhares de anos atrás, ou que é um conflito religioso. Mas, na verdade, não. Quais são as raízes históricas, sociais e econômicas por trás desse conflito? O podcast Palestina em Transe é um projeto do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais da PUC São Paulo, o GESE. Como se sabe, as universidades no Brasil hoje se estruturam em torno de 3 grandes eixos: ensino, pesquisa e extensão. A criação dos grupos de estudo, em geral, e o GESE, Grupo de Estudos de Conflitos Internacionais, em particular, tem como objetivo abranger essas 3 dimensões. A dimensão da pesquisa, o GESE congrega alunos de graduação, mestrado, doutorado, pesquisadores doutores e pós-doutores. Nessa dimensão da pesquisa, os alunos, os pesquisadores desenvolvem suas respectivas produções, seja o TCC, trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, de uma forma coletiva. Quer dizer, o aluno apresenta o seu texto, é debatido, há sugestões. Então, a ideia de uma dinâmica de debate, que só assim é possível que haja reflexão crítica. Abrange também a dimensão do ensino, na medida em que promovemos cursos de extensão, palestras, e esses cursos de extensão e palestras e as pesquisas, por sua vez, também podem alimentar as disciplinas no curso de Relações Internacionais da PUC. É uma dinâmica entre o ensino e a pesquisa. No caso específico, nós temos a área de Oriente Médio, né, que é uma área que vem se desenvolvendo
bastante no GES, e, obviamente, um dos destaques de Oriente Médio é a questão palestina. Como se sabe, tem uma grande repercussão internacional, a questão palestina é uma questão transnacional, portanto, envolve movimentos sociais do mundo inteiro, envolve pesquisadores do mundo inteiro. É uma área, é um tema que temos olhado com bastante carinho. Esse que você acabou de ouvir é o coordenador do GES, o professor doutor Reginaldo Matar Nasser. Esse podcast conta com as parcerias da TV PUC, do Programa de Educação Tutorial PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos da Universidade Federal de Sergipe. A escolha da questão Palestina-Israel para ser tema desse projeto ocorre por ser um assunto específico que revela questões fundamentais para a compreensão de outros conflitos internacionais, em geral, e no Brasil, em particular. Nas últimas décadas, por exemplo, o Brasil se tornou um importante parceiro comercial de Israel, especialmente de tecnologias militares, que foram importadas para o policiamento de comunidades periféricas. Este é um exemplo das conexões internacionais das dinâmicas de dominação e resistência naquele território. O tema apresenta ainda muitos desdobramentos, como a militarização de espaços marginalizados, a atuação de organizações de direitos humanos, expulsões forçadas e refúgio, a luta de nações por autodeterminação, negociações políticas e a questão da paz. O nosso propósito é a difusão deste debate para fora do ambiente universitário, impactando a formação de ativistas de direitos humanos e, quem sabe, a formulação de políticas públicas internacionais. Aqui, vamos explicar por que o apartheid é a forma apropriada de entender a realidade dos palestinos sob a ocupação israelense. Em 2021, Lakhdar Brahimi, que foi um enviado especial do secretário-geral da ONU e membro do grupo The Elders, fez um chamado na Assembleia Geral para que fosse investigado abre aspas, aprofundamento do regime de supremacia israelense sobre milhões de palestinos, que tem sido reconhecido por cada vez mais observadores como um regime de apartheid. Fecha aspas. Também em 2021, a ONG internacional Human Rights Watch, juntando-se à ONU, a Israelense B'Tselem e as diversas organizações da sociedade civil palestina que têm reivindicado este enquadramento para explicar a situação observada no território, pelo menos desde o início dos anos 2000, reconheceu o controle israelense sobre a Palestina como um regime de apartheid. Preste atenção neste último termo, apartheid. Quando falamos em apartheid, a primeira imagem que vem à mente é o regime de segregação racial que vigorou por mais de 4 décadas na África do Sul. Mas, na verdade, apartheid é um termo universal da esfera do direito internacional que se refere a uma situação de opressão discriminatória grave. Um regime de apartheid contém ao menos 3 elementos centrais: a intenção de manter o domínio de um grupo étnico sobre outro, opressão sistemática de um grupo étnico sobre outro e um ou mais ato inumano que qualifica crime contra a humanidade. Há décadas, a comunidade palestina vem discutindo que o Estado israelense discrimina os palestinos ao mesmo tempo que privilegia os judeus israelenses, tanto em Israel quanto nos territórios ocupados da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e na faixa de Gaza. O relatório de 213 páginas publicado pela Human Rights Watch contém um estudo detalhado acusando o Estado de Israel dos crimes de perseguição e apartheid. O relatório leva o nome de A Threshold Crossed, que em português pode ser traduzido para um limiar cruzado. Mas quantos limiares já foram cruzados? Quantos estão, neste momento, sendo cruzados? De acordo com a ONG, cerca de 6,8 milhões de judeus israelenses e 6,8 milhões de palestinos vivem hoje entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, área que abrange Israel e o território palestino ocupado. Este último é formado pela Cisjordânia e inclui Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza. Na maior parte dessa área, Israel é o único poder governante. No restante, funciona como uma autoridade primária junto ao autogoverno palestino, que é bastante limitado.
Em todas essas áreas, as autoridades israelenses privilegiam sistematicamente um dos grupos, os judeus israelenses, que são regidos pelo mesmo corpo de leis, com os mesmos direitos e privilégios, onde quer que vivam. Ao mesmo tempo, as autoridades atribuem direitos inferiores aos palestinos, discriminando-os onde quer que vivam e, mais severamente, no território ocupado. A história da Palestina é marcada por opressões que atingem diferentes esferas: política, econômica, corpórea, uma opressão que não está descontextualizada, e é importante entendê-la como parte de um projeto. O objetivo de manter o controle judaico-israelense sobre demografia, poder político e terras é o que orienta a política do governo de Israel. E a realidade das comunidades palestinas mostra que não há limites para o alcance desse objetivo. As autoridades israelenses fazem isso adotando políticas destinadas a mitigar o que descrevem abertamente como a ameaça demográfica que os palestinos representam, e maximizando a terra disponível para as comunidades judaicas, enquanto concentram a maioria dos palestinos em enclaves densos. O documento produzido pela Human Rights Watch mostra como, sem disfarce nenhum, essas autoridades governamentais buscam judaizar as regiões de Negev e Galileia dentro de Israel e manter uma sólida maioria judaica no município de Jerusalém, incluindo Jerusalém Oriental, que Israel anexou em 1980, além de, claro, os amplamente denunciados esforços de colonização do West Bank por meio de assentamentos judaicos financiados pelo governo. Isso tudo sem mencionar as inacreditáveis restrições à circulação de pessoas, alimentos e recursos essenciais, com o encarceramento generalizado de Gaza, o confisco de mais de 1/3 da terra na Cisjordânia e a negação de direitos de residência a centenas de milhares de palestinos e seus parentes. Desapropriação forçada, confinamento e segregação são situações cotidianas entre os palestinos. Em certas áreas, conforme descrito no relatório, essas privações são tão severas que equivalem a crimes contra a humanidade, de apartheid e perseguição. Os palestinos e os judeus que vivem sobre o mesmo pedaço de terra estão sob 2 regimes jurídicos distintos. Para um colono israelense, não importa onde esteja, é válida a lei civil israelense. Mas para um cidadão palestino, o que vale é a lei militar, na qual o que prevalece é a exceção, não o direito. Os palestinos são governados por leis criadas pelos israelenses para viabilizar a colonização de seus territórios, a exploração de seu trabalho e o controle sobre os seus corpos. Por isso é legal prender uma criança palestina por décadas por simplesmente ter jogado uma pedra, ou deter por anos, sem acusação, um casal palestino que cruzava a fronteira para a Jordânia para sua lua de mel. É uma política de terror de Estado. Nós aqui do Palestina em Transe compartilhamos de uma perspectiva que compreende a presença israelense na Palestina como uma presença colonial. Pode soar estranho, né? Falar de um projeto colonial no presente parece algo deslocado da percepção mais comum. As descolonizações dos anos 1950 e 1960 teriam supostamente encerrado esse ciclo na história e aberto o período pós-colonial. Mas alguns processos de colonização nunca cessaram a sua expropriação de populações indígenas, como é o caso da colonização israelense da Palestina. Isso não significa entender a Palestina como um caso especial, mas aproximá-la de outros casos de colonialismo contemporâneo, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Chile, etc. Nesses territórios, os colonos nunca foram embora. Criaram um Estado para si, a partir da destruição da nação nativa, e avançam a colonização enquanto existir terra e população indígena a ser expropriada. É um processo interminável, e basta olhar para a realidade do povo Mapuche no Chile, do povo Yanomami no Brasil, do povo Lakota nos Estados Unidos. Esse entendimento tem sido reivindicado, na verdade, há muito tempo, por diversos palestinos. Ele envolve não apenas enxergar o Estado israelense como um Estado colono,
como também entender a população palestina em sua indigeneidade, como forma de luta e identificação com as lutas globais dos povos nativos por soberania e terra. Para entender a questão sob esse ponto de vista, começamos retornando à história. O conflito não começou em 1967, nem em 1956, nem sequer em 1948. O conflito começa com o projeto sionista de colonização da Palestina. Essa é, em realidade, a origem do problema, que começou lá atrás, no século XIX. Vamos falar mais de sionismo nos próximos episódios, mas antes, um pequeno spoiler. Há uma limitação muito evidente para a consagração do projeto sionista e o estabelecimento do Estado de Israel: a presença de uma população indígena não judaica na região. A saída para este problema é conduzida pelo seguinte mantra operacional que orienta as políticas sionistas de colonização e anexação: o máximo de terra com o mínimo de árabes. Mas, a depender das circunstâncias, esse mesmo mantra infere que, caso não seja possível para Israel expulsar a população palestina para além de seu território, o princípio de mínimo de terra, máximo de árabes também serve, como veremos mais tarde no decorrer desse podcast. Fato é que no ano de 1948, com a criação do Estado israelense, esse conflito, já existente há mais de um século, torna-se um conflito entre Israel e o povo árabe palestino. E o apartheid é resultado do confronto do avanço da fronteira colonial israelense, as suas preocupações demográficas e a resistência anticolonial palestina. Nos episódios que se seguem, não falaremos apenas da violência em sua forma direta, da maneira em que estamos mais acostumados a visualizar. A questão palestina será abordada de modo a refletir sobre as diversas dimensões dessa história. Neste podcast, trataremos de temas como orientalismo e a cobertura midiática internacional, religião e política, refúgio e direito de retorno dos palestinos, encarceramento em massa, tecnologia e vigilância, questões de gênero e feminismos, além do legado do Acordo de Oslo e o BDS. O Palestina em Transe é um projeto de extensão do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, o GES, da PUC São Paulo, em parceria com o Programa de Educação Tutorial, o PET, do Curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo e do Centro de Estudos Árabes e Islâmicos, o CEAI, da Universidade Federal de Sergipe. O projeto contou com financiamento da Assessoria de Pesquisa da PUC São Paulo e foi produzido sob a coordenação do professor Bruno Huberman. A equipe do Palestina em Transe, responsável pela ideia original, roteiros, locuções, reportagens e muito mais, é composta por Reginaldo Nasser, Bruno Huberman, Geraldo Campos, Arturo Hartmann, Isabela Agostinelli, Júlia Périco, Beatriz Marques, Hassan Boscariol, Laura Heimbold e Daniele Queiroz. Agradecemos a Amala Malaman, a Shan Sadiq Adi, Davi Magalhães, Franci Rose Barbosa, Laura de Pietro, Mainara Anaf e o Walid Rabah pelas entrevistas. Agradecemos também a Gisele Martins. Este podcast foi gravado nos estúdios de rádio da PUC São Paulo com os técnicos de som Ernesto Foschi e Ronaldo Barbosa. A trilha sonora foi feita por Gustavo Cravinhos e a identidade visual é obra de Débora Viana, da agência Brogodó. Os episódios contaram com áudios da TV Brasil, da TV Record, da TV Cultura, do Channel 4 News, da BBC, da ABC News, dos canais de YouTube da Editora Tabla, da Ponte Jornalismo e do BDS Brasil, de Noura Ereká, do projeto Gaza in Context, e das músicas Your Body of Theirs, do grupo palestino Them, e From Gaza with Love, e Nirvana em Gaza, do artista palestino Selevan. Não deixe de seguir o Palestina em Transe em seu player de podcast favorito e compartilhar com seus amigos e nas redes sociais. Acompanhe as atividades do GES no Instagram e no Twitter e confira o nosso programa semanal sobre política internacional Terra em Transe no YouTube da TV PUC. Obrigada e até a próxima!